aconteceu. Principais ocorrências policiais. Um programa onde o povo fala. Panorama com Eduander Silva. Panorama com o resumo das notícias do seu dia. Tudo que aconteceu na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, a gente vai te contar. Vamos contar, claro, para você ficar sempre muito bem informado. Por isso eu te convido a aumentar o volume, você que me ouve em Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, Iguaba, Araruama, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Rio das Ostras, para você que tá em Unamar, Santo Antônio, Aquários, para você que tá no segundo distrito de Cabo Frio, na sua casa, no seu carro, no trabalho, na internet, com seu smartphone, na Jovem TV, aonde quer que você esteja, receba o nosso muito obrigado. Muito obrigado! Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua paciência. Até às 7 da noite. São 2 horas de programa hoje aqui na Jovem TV até às 6 da tarde, porque depois tem a transmissão da sessão da Câmara de Vereadores do município de Cabo Frio, né? Então aumente o som aí. Coisa boa de ouvir. É a sua Cabo Frio, é a sua Jovem TV. Tá chegando agora, trazendo muita informação pra você. O Panorama com o resumo das notícias do seu dia. Fala, bebê. Solta a vinheta aí, boneco. Coisa linda, né? Os grandes fatos. Panorama com Eduander Silva. Você vai ficar sabendo dos detalhes. Olha, a Prefeitura de Búzios abre inscrições para curso gratuito de empreendedorismo à distância para jovens. Isso não é um título, né? Esse foi o texto inteiro, não foi, boneco? Fala sério, gente. Olha, Cabo Frio vai ter programação para o Dia das Crianças, hein? 3 pontos da cidade. Vai poder levar o seu filhote, seu sobrinho, seu afilhado. Olha, o INEP realiza 4ª Festa Literária em Búzios. Vai ter também a corrida beneficente rumo ao Mundial, que vai movimentar a cidade de São Pedro da Aldeia. Vai ter o Coletivo Griote, é isso mesmo, recebendo a cantora e bailarina Lazi Simval em Cabo Frio. Vou trazer detalhes para você ficar por dentro de tudo. Casos de crimes virtuais se multiplicam na região. Aguenta firme, você vai ver só na época da eleição, querido. Olha, o Ministério Público denuncia a Prolagos por crime ambiental na Lagoa de Jutunaíba. Jazz, é isso mesmo, o evento da Folha que promete uma noite inesquecível no Portinho. E por falar em noite inesquecível, nesta sexta-feira tem mais uma edição do Boulevard Boêmio, Fashion Day. Pois é, os nossos ouvintes vão passear na barca, rapaz. A barca do pôr do sol. Que beleza, hein? Vou trazer detalhes para você também, uma entrevista com o promotor, doutor Marcelo Arsênio, falando sobre o caso do município de Armação dos Búzios. Doutor Renato Mariano também pinta aqui no Panorama. E as ocorrências policiais, claro que eu vou contar para você que uma mulher foi detida tentando fazer um saque na Caixa Econômica Federal com um documento falso. 171, purinho, né? Pois é. PM apreendeu mais de 4.000 pinos de cocaína. As drogas estavam enterradas. Além disso, também tráfico de drogas em Cabo Frio. Vou trazer detalhes a partir de agora, aqui no Panorama. Um programa que ouve a população. Panorama. Hora certa. Agora são 17h08 desta quinta-feira, pré-final de semana batendo na porta. Hoje tem festa em Arraial do Cabo. Hoje é aniversário da Gisele Cunha, a Batatinha faz aniversário hoje. A cabeleireira Débora Monteiro também tá ficando melhor no dia de hoje. A Graziele Mendonça, a Marina Moreira, a Jenny Esteves e a Miriam Couto. Hoje deve ser o dia da Luluzinha. Só tem mulheres fazendo aniversários aqui no Panorama, né? Recebendo o abraço do Panorama, da sua Jovem TV e da sua Cabo Frio. Parabéns! Atenção, 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 atenção.
no seu relógio. Hora certa. Agora são 17h09. Primeiro, deixa eu falar pra vocês, sabe o que tem aqui em minha mão? Uma folha amassada com os placares de ontem que ninguém acertou na pesquisa, rapaz. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, para os meus queridos ouvintes. Errou! Vocês, pra poder jogar e acertar, né, o placar do jogo, vocês não estão com nada. Olha, o Carlos botou aqui Flamengo 3-1, Sueli 4-1, Robson Esperança 2-0 para o Grêmio, GG 2-0 para o Flamengo, Vinícius 2-0 para o Grêmio, Beto 2-0 para o Grêmio, Raquel 2-1, Reginaldo 2-1, Gilson 2-0, o empate aqui do José de São Cristóvão 0-0, Adriana 2-0, o Léo de Esperança 2-1, Baiano 3-1, Tainara 2-0, Eduardo do Jardim Esperança 3-2, Christian Schwint 4-1, a Ceissa 2-1, Maria da Penha 1-0, Renato do Tangará 1-0, por pouco não ganha, hein? Pouquinho, né? Honório 3-1 para o Grêmio, Fabinho 2-1, Marcos da Praça 3-1 para o Grêmio, Alessandro 3-0 para o Flamengo, Jorge de Araruama 1-0 para o Grêmio, Antônio Carlos 2-0 Flamengo, Divar 1-0, Isaías 3-0, Linete 3-1, o Luiz de Guaba 2-1, Rosana 2-1, Paulo de Esperança 2-1, Luciano Alecrim 2-0, Joanita não falou, já disse que não queria saber do jogo, já falou, né? Léo do Alecrim 1-0, Fabiano Feliz 1-0 para o Grêmio, Wilson 2-1, galera da Iltaplas também participou com a gente aqui, 2-0. Wilson de São Pedro da Aldeia 0-0, foi o único empate que eu vi aqui. Tem outro 0-0? Cadê? Não tô encontrando agora. Lá em cima. Olha, o Felipe 1-0, Otávio 3-0 e Jean 2-1. Ninguém colocou 1-1. Sendo assim, os 100 salgadinhos da Ligiane Salgados estão acumulados. Que beleza, hein? Vamos achar daqui no dia 23. Primeiro, deixa eu dar aqui meu boa tarde, porque olha só, pessoal, no próximo domingo acontece na cidade de Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Búzios, a votação para a escolha dos novos conselheiros tutelares de nossa região. Vamos saber um pouquinho mais sobre o município de Búzios e hoje recebendo aqui nos estúdios da sua Cabo Frio, também ao vivo para a Jovem Pan, ao Conselho Tutelar. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos os ouvintes, a todo mundo que nos acompanha. É um prazer estar aqui com vocês e espero poder estar esclarecendo, né, as dúvidas do pessoal e as suas também. Olha, doutora, também a gente trouxe a senhora aqui, é muito importante, inclusive, ter uma advogada no Conselho Tutelar, né? Exatamente. Até porque muitos pais têm muitas dúvidas a respeito da função do Conselho Tutelar. A senhora pode rapidamente dar uma pincelada pra gente? Qual é a função do Conselho Tutelar? Muitas pessoas acham que o Conselho Tutelar é uma instituição que vai para as ruas e que vai abordar os jovens e que vai levar o jovem para casa, que vai fazer isso, aquilo. Qual é a função do Conselho Tutelar? Não, o Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, independente, não jurisdicional. A função dele é garantir o direito da criança e do adolescente. Então, ele não vai para a rua ficar vigiando, né, o que está acontecendo. Na maioria das vezes, ele espera acontecer. O que nós estamos tentando, né, com essa eleição, a minha proposta é trabalhar de uma forma preventiva, fazer uma aliança com órgãos públicos, né, com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, com a própria OAB, que nós temos várias comissões, e tentar fazer um trabalho preventivo. Como? Com palestras, explicando aos jovens como é o Conselho Tutelar, de que forma ele funciona. As pessoas, elas têm uma visão do Conselho Tutelar como se o Conselho Tutelar fosse agir no lugar do pai e da mãe, e não é dessa maneira. É exatamente isso que eu iria cobrar, ia falar isso para a senhora, né? Existem casos, né, que as pessoas às vezes querem chamar o Conselho Tutelar, achando que o Conselho Tutelar é que vai corrigir o jovem. Na verdade, vai dar um apoio à família, é isso? Exatamente. O Conselho Tutelar, ele não vai educar o seu filho. Essa responsabilidade, ela continua sendo exclusivamente do pai e da mãe.
O Conselho Tutelar, ele vem para zelar o direito da criança e do adolescente. Ele vem para fiscalizar não só se aquele direito está sendo cumprido, não só pelo pai e pela mãe, mas também pelos órgãos públicos. Por exemplo, não tem uma vaga na escola, não tem uma vaga na creche. As pessoas não sabem disso. Se meu filho, de repente, não tem uma vaga na escola, eu posso procurar o Conselho Tutelar e pedir uma ajuda para que eles possam, então, agir em meu favor junto aos órgãos competentes para que eles possam conseguir uma vaga, é isso? Perfeitamente. Essa é a função do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar ele está ali para zelar pelo direito da criança e do adolescente. E quando o jovem, de repente, é pego na rua, a gente vê assim um jovem, tem muito desses casos, né? Um jovem, de repente, está na porta de um bar e está bebendo, o que é proibido. Não se pode, inclusive, vender bebida para menores de 18 anos. É crime. Isso é crime. E se por acaso um jovem for visto na porta de um bar, é também atribuição de acionar o Conselho Tutelar nesse caso? Não. O que acontece? A venda de bebida alcoólica para menor de 18 anos é crime. Então, você deve chamar a polícia militar, que ela vai acionar, e tendo um menor no local, vai acionar o Conselho Tutelar. Em Búzios, nós temos esse problema hoje em algumas praças, né, no cais também. E o que eu costumo dizer? Não é atribuição do Conselho Tutelar, mas se isso já é recorrente, vem incomodando a população, o próprio Conselho Tutelar, de forma preventiva, pode acionar a polícia militar e tentar fazer um trabalho conjunto com esses órgãos de segurança, né? Com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal. Operações juntas. Exatamente, trabalhar em parceria. Isso é uma coisa muito importante. Até porque se aquele estabelecimento está vendendo bebida alcoólica, continua vendendo bebida alcoólica, é porque a fiscalização ela não está atuando de forma correta. Perfeito. Porque o estabelecimento que vende bebida alcoólica, ele recebe multa. E ele recebe multa por cada adolescente ou por cada criança, né, que está ali comprando. Ou mesmo que o maior de 18 anos comprou e foi beber ali do lado de fora, mas do lado tem uma criança ou um adolescente. Sim. Porque também responde, porque isso também acontece. Agora, também a função do Conselho Tutelar, de repente, se a criança está frequentando a escola. Porque, por exemplo, tem crianças, tem jovens, adolescentes, é muito mais comum na questão dos jovens, em que o pai acha que a criança está frequentando a escola e de repente não está, né? Tá lá recebendo falta, a diretora está querendo entrar em contato com o pai de repente não comparece à escola, não quer saber sobre isso. É função do Conselho Tutelar também procurar saber o que está acontecendo, buscar esse jovem para levar para a escola? O que acontece? O diretor vai enviar para o Conselho Tutelar, né, uma ficha informando que esse adolescente está com faltas. Então a escola pode agir? A escola ela comunica ao Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar vai tentar localizar esse pai, essa mãe, para saber o que está acontecendo. Por isso que eu destaco a importância de termos profissionais qualificados, de não colocarmos no Conselho Tutelar pessoas que querem seguir carreira como conselheiro tutelar, ter só aquela profissão. Eu destaco a importância de termos advogados, de termos assistente social, psicólogos. Por quê? Porque o primeiro atendimento ele é essencial. Então, foi o que você disse. Às vezes a mãe está indo trabalhar e acha que aquela criança, aquele adolescente está indo para a escola. Mas não, ele está indo para outro lugar. E também é muito importante que a escola não espere chegar ao nível máximo de faltas para comunicar ao Conselho Tutelar. Porque às vezes chega o nível máximo de falta e não tem mais o que fazer, ele vai repetir o ano. Exatamente. E não é isso que nós queremos, porque a prioridade é garantir e zelar pelo direito da criança e do adolescente. Olha, eu participo do mesmo pensamento que a senhora. E por favor, queridos ouvintes, não me entendam mal. Entendam o que eu vou dizer. Nós estamos vivendo momentos hoje no nosso país como um todo, que a gente precisa de pessoas capacitadas. A gente tem que parar do amadorismo. Tem que parar não dá mais para brincar. Se a gente continuar brincando, eu digo brincando, colocando pessoas porque são amigas, colocando pessoas porque é muito legal, porque faz um trabalho disso, a gente vai acabar pagando por isso, tá? Nos dias de hoje, pessoas com diploma já estão fazendo um monte de bobagem, né? Um monte de coisa errada, perdendo prazos, perdendo verbas, não estão participando. Imagine uma pessoa que de repente quer simplesmente ocupar um cargo porque é uma pessoa muito legal. Olha, todo mundo tem direito de participar. Todo mundo tem direito de participar. O que eu estou dando aqui é a minha opinião e a opinião do programa. A gente acha que todo mundo tem todo o direito de participar, mas a gente, para escolher,
tem que escolher direitinho. São 17 horas e 19 minutos, eu vou pro intervalo comercial, eu volto já já. Estou conversando com a doutora Tamires Carvalho, ela é candidata ao Conselho Tutelar do município de Armação dos Búzios. Quero deixar bem claro que foi a única candidata que se colocou à disposição do Panorama para poder ser entrevistada. Não é preferência nossa. Nenhum outro candidato se colocou à disposição para poder vir aqui no Panorama e apresentar aqui o seu posicionamento, a sua escolha, né, para se candidatar. E isso tanto em Cabo Frio, como em São Pedro, como em Búzios, como em Araruama, em qualquer outro lugar, ela foi a única. E nós temos uma agenda, né? Não dá para poder agendar para amanhã nenhum outro candidato. 17 horas e 20 minutos, este é o Panorama no oferecimento de LSA Comunicação Visual, Avenida América Central, aqui em São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone para você 999-793658, 999-793658. Do Grande Jardim Tintas, a Estrada Velha de Búzios, no bairro de Porto do Carro, em Cabo Frio. Você não precisa mais atravessar a ponte Feliciano Sodré para comprar a sua tinta, a sua massa corrida. Você pode comprar na do Grande Jardim Tintas, aqui em Porto do Carro, Cabo Frio. E Jet Clube Pôr do Sol, apoiando uma grande festa para o Dia das Crianças, neste domingo, na Rua do Pomar 2, ali na praça. Vou pro intervalo e volto em 3 minutos aqui no Panorama. Durante o dia, as principais matérias, os grandes fatos, as principais ocorrências policiais. Um programa onde o povo fala. Panorama com Eduander Silva. Sabemos que escolher não é tarefa fácil e começa desde cedo. A importância de construir amizades, ter uma boa educação, obter valores e aprender mesmo brincando é o objetivo que temos com nossos alunos. Centro Educacional Aquarela, a escola que prepara seu filho para o futuro. Precisando dar aquele capricho no seu carro? Aqui na Caprichos, você encontra o cuidado que seu carro merece. Água tratada, produtos de qualidade e profissionais qualificados. Venha nos conhecer e agende seu horário. Rua São Luís 4C, Jardim Caiçara e no Shopping Ipanema Mall, Cabo Frio. Telefone 22 2644 3534. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidades em Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. O que aconteceu durante o dia?
As principais matérias, os grandes fatos, as principais ocorrências policiais. Um programa onde o povo fala. Panorama com Eduander Silva. Eduander Silva, esse te representa. Hora certa. Agora são 17h25. Estamos conversando com a doutora Tamires Carvalho. Ela é advogada e é candidata ao Conselho Tutelar no município de Armação dos Búzios. Eu fiz uma pergunta aqui nos bastidores para a senhora e vou fazer no ar também. Em certo determinado momento, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não atrapalha a autoridade dos pais? O que a senhora acha disso? De forma alguma, muito pelo contrário. Nós não podemos confundir o direito da criança e do adolescente com a responsabilidade de educar que os pais eles têm, né? Nós não podemos transferir. O pai e a mãe, ele tem a responsabilidade de educar, como nós também não podemos transferir para o professor, por exemplo. O ECA, ele veio para garantir e zelar pelo direito e pelo dever, porque a criança e o adolescente, ele também não tem só direitos, ele também tem deveres. Então, o ECA, ele veio para garantir e que nós pudéssemos ter uma lei onde tivéssemos um parâmetro, né? E as crianças tivessem esse zelo e essa proteção. Agora, não confundam uma coisa com a outra. A responsabilidade de educação continua sendo dos pais. Como é que a gente pode agir, por exemplo, com o jovem? Hoje está sendo muito difícil isso, né? É cada vez mais evidente, né? Um jovem que, de repente, não respeita mais o professor dentro da sala de aula. E uma coisa que eu falo, e falo pra senhora, não, falo pra doutora. A doutora Tamires é novinha, rapaz. E a gente chama de senhora assim pelo costume, né? Eu falo pra doutora e falo para os amigos e comento também, inclusive, com outros profissionais da área. A educação vem de casa. Se o jovem, ele não respeita o pai dele dentro de casa, se ele não respeita a mãe dele dentro de casa, se ele não respeita o avô e a avó, dificilmente vai respeitar uma autoridade externa. Quando eu digo autoridade externa, é o professor, é um guarda municipal, é um servidor público, é um policial militar, é um médico, qualquer outra autoridade em determinados serviços. Ou seja, o professor hoje, antigamente, vou botar aqui o meu caso, tenho certeza que o da senhora, da doutora também. Se um professor chamasse minha mãe no colégio, era certo que a gente ia levar um puxão de orelha. Hoje em dia, o pai vai para dentro da escola já querendo pegar o professor. Isso tira a autoridade dele. Como é que a gente pode agir com um jovem que não encara um professor hoje dentro da sala de aula como sendo uma autoridade a ser respeitada? Então, é um assunto um pouco complicado porque, como foi dito, a educação ela vem de casa. A responsabilidade de educar, ela é do pai e da mãe. O Estado, ele não pode tirar essa responsabilidade. O Conselho Tutelar, ele não vai tirar o seu filho de dentro da sua casa e vai educar, vai dar educação. Ele não tem essa função, não é atribuição do Conselho Tutelar. O professor, ele também não vai fazer isso. Então, se o seu filho não respeita o professor, você vai ser chamado na escola. Isso é vergonhoso. Então, isso é questão de educação. Então, é muito difícil. Você tem que ter tato. E aí entra... Por isso que eu falo da importância do trabalho de parceria, né? Trabalhar em parceria. Entra a questão de palestras educativas e informativas, entra a questão do Conselho Tutelar atuando dentro da sociedade, da comunidade, falando quais são as medidas protetivas, né? Falando aonde que o Conselho Tutelar pode atuar, porque as pessoas elas ainda têm a visão do Conselho Tutelar como um bicho-papão, que o Conselho Tutelar ele vai prender ou ele vai executar a medida. Não, o Conselho Tutelar não executa a medida. Quem executa a medida é o judiciário, não tem nada a ver uma coisa com a outra, são totalmente distintas. Por exemplo, um jovem difícil, ele não respeita um policial militar até um certo ponto, porque depois ele tem medo. Porque é uma autoridade maior.
Entendi. Entendeu? Agora, um professor, realmente, os professores têm passado por uma dificuldade muito grande. Porque alguns jovens não têm limite. Então, aí é acionado o quê? É acionado a mãe, às vezes é acionado o conselho tutelar para conversar com esse jovem, com esse pai, com essa mãe, para ver o que pode ser feito. Às vezes, um acompanhamento psicológico. E aí, trabalhar em parceria é muito importante por essa razão. A rede de proteção da criança e adolescente, ela tem que funcionar por esses motivos. Então, o conselho tutelar é como se fosse, por exemplo, a ponta da lança também, doutora? É a ponta da lança. Porque se você não tem no município uma atividade social para o jovem, se você não tem no município um estímulo para que ele possa encontrar um emprego, ele vai acabar se envolvendo com coisas erradas. Isso acaba estourando na mão do conselho tutelar, na mão da polícia, na mão da família, né? Ou seja, sozinho o conselho tutelar também não pode agir. Falou, é isso que... Só dizer que eu falei tudo? Falou tudo. Então, por isso que é muito importante trabalharmos de forma preventiva. O Conselho Tutelar, com recebimento de denúncias, estando em volta da comunidade, sendo participativo, ele consegue mapear quais são as dificuldades, aonde os serviços públicos obrigatórios não estão sendo omissos, não estão sendo efetivados de fato. Não estão funcionando direito. Exatamente, não estão tendo aquele funcionamento. Por exemplo, creche em Búzios é uma coisa que algumas pessoas têm dificuldade, outras já conseguem com mais facilidade. Há uma necessidade. Há uma necessidade em alguns locais, outros já não tanto. Por quê? Porque a população em Búzios realmente aumentou de uma tal forma que nós não esperávamos, né? Porque era uma população pequena e agora a cidade cresceu. Muitas pessoas não sabem, mas é atribuição do Conselho Tutelar assessorar o legislativo no fundo da criança e do adolescente. Por quê? Porque é muito importante termos projetos para criança e para adolescente voltado para esporte, cultura, lazer. Por quê? Porque um jovem que faz esporte, um jovem que tem um bom teatro, um bom cinema, quando você investe no jovem, quando você investe na criança, você está investindo numa cidade, num futuro melhor. Saudável, né? Exatamente. É numa cidade mais inteligente, uma cidade limpa. Por quê? Porque eles são o futuro. Então, é importante a escolha, é importante o voto, é muito importante que a população participe. Independente, o que eu falo é que as pessoas, no geral, elas têm que se preocupar com quem realmente está envolvido na situação da criança e do adolescente. Não porque é parente, porque conhece ciclano, ou porque é da mesma igreja, ou tente colocar pessoas qualificadas que você sabe que depois você pode cobrar, porque você vai ter um retorno, entendeu? Porque são 5 conselheiros. Toda a resposta do Conselho Tutelar é em colegiado. Então, uma pessoa só que mudar, ou uma pessoa só qualificada, ela não vai conseguir fazer muita coisa lá dentro. Olha, eu tenho aqui a pergunta de um ouvinte que mandou para escrita no nosso WhatsApp da nossa rádio. Você pode enviar também a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 999930893 é o nosso telefone. Se eu tiver alguma dúvida, doutora Tamires, que é advogada, ótimo, que é advogada, até que enfim a gente trouxe uma advogada aqui no programa, né, Boneco? A gente não traz advogada que... Não, o Luiz Cláudio também é verdade. É uma advogada que a gente trouxe aqui e é candidata ao Conselho Tutelar do município de Armação dos Búzios, mas pode nos ajudar em muitas outras informações, porque as informações são para toda a região, né? Não é apenas só para Búzios. Olha só, o ouvinte, o Alex mandou aqui pra gente. Edu, pergunte aí a quem se deve recorrer quando o Conselho Tutelar não quer agir. Eu conheço caso que uma criança é abusada dentro da própria casa pelo pai e por isso essa criança que tem 15 anos tem dificuldade de aprendizado, justamente por causa desses abusos. Foi passado para o conselho e simplesmente alegaram que isso não cabe a eles verificarem. Mas o fato na realidade, o que acontece é que o conselho não quer se meter nisso, pois o pai é envolvido com o tráfico e crimes, então impera o medo. Isso é atribuição do conselho? Se de repente eu denunciar, olha, naquela casa está acontecendo um abuso e o conselho, ele pode agir nesse caso? E se o conselho de repente não quiser agir nesse caso, doutora, como é que faz? Isso é um verdadeiro absurdo. Isso não só é uma atribuição do Conselho Tutelar, como uma obrigação. O direito dessa criança, hoje uma adolescente, está sendo violado. Ela está sendo abusada sexualmente e psicologicamente durante uma vida, entendeu? Então, se o Conselho Tutelar não está agindo, denuncie, disque 100, um disque denúncia, porque também talvez ele não queira se envolver. E se você também não conseguir um respaldo, procure o Ministério Público da sua cidade, faça uma denúncia ao Judiciário e denuncie
todos os conselheiros dessa cidade que não estão agindo, porque o Conselho Tutelar ele pode acionar a Polícia Militar e comparecer a essa residência e tomar uma atitude, uma posição, independente de quem seja. Porque essa criança não pode continuar dessa maneira, sendo violentada, não só sexualmente, mas psicologicamente também. Porque, como ele disse, ela já está passando por problemas. Olha, participação de ouvintes aqui no nosso Facebook. Ótima entrevista, está valendo assistir. Olha, o Eduardo, a Eduarda Bosco mandou pra gente. Ela não sei se ela foi tão sensível assim conosco ou se ela tá elogiando o doutor. Tá elogiando a senhora. Daqui tá valendo a pena assistir. Muito obrigado, hein? Tá bom, hein? A Marcelene de Oliveira, amando a entrevista. Muito bom ouvir quem tem domínio do assunto. Por isso que a gente falou aqui que a doutora é advogada, né? É candidata. São quantos candidatos? São quantos conselheiros no município de Búzios? Então, assumem 5 conselheiros e ficam 5 como suplentes. Agora, como é que a senhora classifica o Conselho Tutelar, a ação do Conselho Tutelar no município de Armação dos Búzios? Bom, durante a campanha eu estive com muitas pessoas e é alarmante como as pessoas não têm conhecimento sequer de quem são os conselheiros. Agora, com essa coisa de rede social, todo mundo teve teve conhecimento do nome dos conselheiros, né? Quem eles eram, o que eles faziam, enfim. As pessoas não tinham conhecimento nem que elas poderiam votar. Existe uma sede lá? Existe uma sede que também muita gente não sabia onde era, nem o telefone, entendeu? Então você tem que pesquisar, tem internet, tudo bem, mas não é uma coisa divulgada, que tem que ser divulgado. Claro que tem. O Conselho Tutelar, ele é indispensável, por isso que ele é um órgão permanente. Depois de criado, ele não pode ser desfeito. Uhum. Então, o Conselho Tutelar de Búzios, ele é um órgão que ele precisa ser provocado para ele agir. Ele não age em Búzios de maneira preventiva. Como se fosse a defensoria, como se fosse a procuradoria, né? Ele não age de forma preventiva, ele não age ele funciona mediante uma denúncia, mediante uma cobrança diretamente dele. Ele espera alguém ligar, ele espera alguém cobrar, e muitas vezes por exemplo, o caso da praça está sendo cobrado pela população há muito tempo. Uhum. E foi dito pelos próprios conselheiros que não é atribuição do Conselho Tutelar, realmente não é atribuição do Conselho Tutelar ir para a praça e recolher aqueles jovens. Mas não custa nada o Conselho Tutelar solicitar a presença da Polícia Militar e ver o que está acontecendo ali, fazer uma operação e tentar resolver aquela situação. Por quê? Porque é uma situação recorrente. A praça em Búzios durante a noite ficou um lugar difícil de frequentar, porque realmente tem crianças e adolescentes que estão ingerindo bebida alcoólica, usando drogas. Então, se o Conselho Tutelar ele pode fiscalizar e zelar, ali tem o direito da criança e do adolescente está sendo desrespeitado. Por quê? Porque eles estão ingerindo bebida alcoólica. Exato. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. E a presença dessas crianças com pessoas que estão em situação de rua ou pedintes pela rua? Por que eu digo isso para a senhora? A gente agora está chegando no final de ano e a gente vê que a dificuldade financeira das pessoas é grande. E existem algumas mulheres que a gente vê aqui, principalmente na cidade de Cabo Frio, que estão em pontos pedindo para vender bala, mas com crianças no colo, com crianças andando pelas calçadas que deveriam estar em outro local seguro. O conselho pode agir nesse ponto também? O que acontece, Eduardo? O Conselho Tutelar, ele não tira guarda de criança nenhuma. Sim, mas de repente pode orientar? Isso, o Conselho Tutelar, ele também não dá orientação, ele não aconselha, né? Não aconselha. O que pode fazer? Trabalhar de forma preventiva, ver aonde o município ele pode ajudar. O Conselho Tutelar não é assistencialista, então ele não presta assistência. As pessoas confundem isso e acham que ele é um órgão assistencialista e não é. Ele não. O órgão assistencialista são as organizações governamentais e não governamentais, e não o Conselho Tutelar. Só que, por exemplo, se aquela criança está ali, ela não estuda e ela não se alimenta, aí ela está tendo um direito violado. Então, ali o Conselho Tutelar pode entrar e vai aplicar uma medida para aquela mãe. Se aquela medida não for cumprida, o que o Conselho Tutelar faz? Ele envia para o judiciário executar aquela medida, porque é muito importante deixar isso bem claro, porque eu ouvi relatos em Búzios de conselheiros tutelares que adentravam a casa da pessoa falando que ia prender o pai, que ia levar o adolescente preso. Conselho Tutelar não executa nenhum tipo de medida. Conselho Tutelar não prende, Conselho Tutelar não bate em criança, isso não existe. Quem executa é o judiciário. Conselho Tutelar é uma coisa, judiciário é outra.
Muito bom, muito bom. Doutora Tamires Carvalho, ela é advogada, é candidata ao Conselho Tutelar do município de Armação dos Búzios, hoje batendo um papo com a gente aqui no Panorama pela sua Cabo Frio e pela sua Jovem TV no canal 8. Acerte o seu relógio. Agora são 17h39 desta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2019. Esse é o Panorama no oferecimento de RSA Comunicação Visual, Jet Clube Pôr do Sol, sob o comando de Roberto Jesus e do Grande Jardim Tintas, a sua loja de tintas no ponto do carro. Panorama, Rádio Cabo Frio FM. Rádio Cabo Frio. O que aconteceu durante o dia? As principais matérias, os grandes fatos, as principais ocorrências policiais. Um programa onde o povo fala. Panorama com Eduander Silva. Sabemos que escolher não é tarefa fácil e começa desde cedo. A importância de construir amizades, ter uma boa educação, obter valores e aprender mesmo brincando é o objetivo que temos com nossos alunos. Centro Educacional Aquarela, a escola que prepara seu filho para o futuro. Precisando dar aquele capricho no seu carro? Aqui na Caprichos, você encontra o cuidado que seu carro merece. Água tratada, produtos de qualidade e profissionais qualificados. Venha nos conhecer e agende seu horário. Rua São Luís 4C, Jardim Caiçara e no Shopping Ipanema Mall, Cabo Frio. Telefone 22 2644 3534. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen, Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. O que aconteceu durante o dia? As principais matérias, os grandes fatos, as principais ocorrências policiais. Um programa onde o povo fala. Panorama com Eduander Silva. 17 horas e 43 minutos, então, é domingo a votação? Domingo a votação lá no município de Búzios para a escolha dos conselheiros tutelares. São 5 titulares e 5 que ficarão como suplentes no município de Armação dos Búzios. Doutora Tamires é uma das candidatas. Por que a senhora quer ser conselheira tutelar? A senhora já é advogada,
já participou também da comissão do idoso, é isso? Não, eu ainda sou presidente da comissão do idoso, tá? E sou presidente da comissão da pessoa com deficiência física. E da agora OAB. quer ser conselheira? E eu agora quero ser conselheira porque eu acredito que eu posso fazer a diferença com o meu conhecimento jurídico, porque eu acho que muito mais que ler o ECA, saber ler o ECA, a gente tem que saber aplicar a legislação. E com o meu conhecimento como uma advogada, né, trabalho na área, sou atuante em Búzios, tenho o meu escritório, eu posso fazer a diferença, posso ajudar o conselho e melhorar no que pode, né, ser melhorado. Tá aqui, a doutora Tamires Carvalho, ela é advogada, buziana, presidente da Comissão de Atendimento ao Idoso, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Búzios. Tá aí, número 24. Exatamente. Cada conselheiro tem um número? É o número da inscrição. Cada conselheiro tem um número e o meu é 24. São 5 conselheiros. São 5, entram 5 conselheiros e ficam 5 como suplentes. Ninguém é obrigado a votar, né? Não, gente, isso é muito importante. A votação não é obrigatória, mas a participação da sociedade, ela é de extrema importância. Avaliem os seus candidatos. Tá sendo muito comentado em Búzios, então todo mundo tem acesso, né, aos candidatos. Procurem saber e votem. Votem consciente, pensem bem, mas vão votar. Isso é de extrema importância. Olha só, eu vou tentar aqui ler para vocês aqui onde vocês irão votar, né? Olha, se você, naturalmente, quando você vai na sua eleição, você vai participar da eleição, vai votar para prefeito, vereador, se você participa das eleições e vota no Colégio Municipal Paulo Freire, na Escola Municipal Professor Daci Ribeiro, na Escola Municipal Vereador Emídio Coutinho, o seu local de votação é na Escola Municipal Vereador Emídio Coutinho Gonçalves, que fica no centro da cidade. É isso? Por favor, me ajudem, porque aqui o folheto tá muito pequeno. Também, olha só, quem vota naturalmente nas eleições lá no município de Búzios, no Colégio Futuro, na creche Bárbara White. Obrigado, doutora, porque a minha visão já não é a mesma desde os 15 anos. Escola Municipal José Bento Ribeiro Dantas, Escola Municipal Nicomedes Teotônio Vieira e Escola Municipal Vereador Antônio Alípio da Silva. Se você vota nesses colégios normalmente na época de eleição, o seu local de votação para escolher o conselheiro tutelar é na Escola Municipal Nicomedes Teotônio Vieira, que fica no bairro de Manguinhos, no município de Armação dos Búzios. Se você vota nas eleições na Escola Municipal Justiniano de Souza, Escola Municipal Eva Maria Conceição de Oliveira, Escola Municipal João José de Carvalho, Escola Municipal Manuel Antônio da Costa, também na Escola Municipal Professora Cileia Barreto e também no INEF, o seu local de votação para escolher o conselheiro tutelar é a Escola Municipal Manuel Antônio da Costa, no bairro da Rasa. É isso? Tô certinho? Por favor, me ajudem, hein? Agora, se você participa das eleições e costuma votar na Escola Municipal Eulina de Assis, na Escola Municipal Professora Regina da Silveira Ramos Vieira, o seu local de votação é na Professora Eulina de Assis Marques. É isso? Isso. Lá no bairro de São José. Se você vota na Escola Municipal José Pereira Neves, você vai continuar votando na Escola Municipal Pereira Neves, que fica no bairro de Sem Braças. Perfeito, doutora? Perfeito. Isso foi um teste de visão, que se eu mostrar pra vocês aqui na telinha o que eu tô lendo, né? A minha esposa vai ficar feliz da vida, porque eu falei pra ela que tá precisando comprar um óculos. Pois é, esse teste aqui é um teste daqueles assim pra botar um óculos show de bola. Doutora, eu quero agradecer a sua presença aqui no Panorama, agradecer também a sua disposição de nos explicar, né? Isso é muito importante, explicar qual é a função do Conselho Tutelar, porque o que a senhora nos disse aqui, a pincelada que a senhora deu aqui, são algumas das grandes dúvidas que a população tem a respeito do Conselho Tutelar. Acha que o Conselho Tutelar teria que funcionar de uma outra forma. Uma coisa que eu não perguntei e preciso perguntar, o que a senhora acha? Eu tenho um filho, e o meu filho tem 12 anos, né?
e eu coloquei o meu filho para poder anotar no balcão a entrada de mercadorias, né? Isso é configurado trabalho infantil ou é apenas um ensinamento, uma disciplina? Como é que a senhora vê esse comportamento? Por que eu digo isso? Aqui no quiosque, aqui na Praia do Forte, tinha um rapazinho que tinha um quiosque, botou o filho dele de 12 anos para poder ajudar. O filho só varre só o quiosque. Mas tiveram lá os conselheiros tutelares e chamaram a atenção desse pai. E ele acabou explicando, antes ele estivesse trabalhando comigo aqui do que à toa na rua lá de casa, onde pode ser abraçado por qualquer tipo de situação chata, né? Para não dizer outra coisa pior. Como é que a senhora vê isso? O que acontece? Dessa forma, por exemplo, anotar uma coisa no balcão não sendo todo dia no mesmo horário não é caracterizado um trabalho, mas não é indicado, porque essa criança ela não deveria estar anotando uma coisa no balcão, ela deveria estar em casa estudando, deveria estar fazendo um curso. O município pode oferecer esses cursos, por exemplo, em Búzios, no começo do programa, você anunciou alguns cursos. Então, o pai, a mãe, ela tem que ter essa responsabilidade de ocupar os filhos com essas funções e não colocar responsabilidade de trabalho numa idade que ele tem que ter responsabilidade de estudar. Mas se alguém não tiver condição? O município oferece. E se o município não tiver? Aí nós temos que cair pro Conselho Tutelar ou pro Judiciário. Por quê? Porque o Conselho Tutelar ele tem essa obrigação de assessorar o Legislativo onde está sendo investido o Fundo da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque é prioridade. Entendi. Entendeu? O município de Cabo Frio, eu tenho certeza que tem algumas coisas para os adolescentes e para a criança. Em Búzios tem nos CRAs jiu-jitsu, judô, tem aula de inglês, tem dança, mas não é muita gente que frequenta, porque os pais não querem ter a responsabilidade de levar e buscar. Entendeu? Por quê? Porque você tem que acordar cedo, porque você tem que ter um horário, porque a idade da criança, por exemplo, de 10 anos, não é uma idade de ter responsabilidade de trabalhar. Ela pode ter uma idade de trabalhar num outro tempo. Ela tem que ter responsabilidade de estudar. Viu como é que é a dúvida do pessoal? Tá aqui o Erlen Costa aqui no Facebook pergunta, doutora, quantas horas por dia eles podem permanecer dentro de um estabelecimento comercial, sendo você, por exemplo, eu sou o pai e tenho esse estabelecimento comercial, ele não está empregado no estabelecimento, ele é o meu filho e está aqui me auxiliando. Ele tem horário, tem horário de poder? Olha, na verdade ele não tem quantas horas por dia. Ele pode te fazer uma visita, se é isso que você quer. Você quer ensinar o seu filho a trabalhar? Se de repente tem fascínio, vamos lá, eu sou o proprietário de uma oficina mecânica, né? Eu sempre tive fascínio de poder aprender a mexer em carro, né? Cheguei a trabalhar, né? Um auxiliar de mecânico, sei trocar uma bateria. e botar água no radiador. Máximo que eu posso chegar pra falar pra você. Não me chama que você tá nada. Mas de repente eu tenho meu filho tem 10 anos e admira o que eu faço como mecânico. E de repente quer me ajudar também ali na oficina, né? Eu ficaria muito feliz em ter meu filho perto de mim, sabe? Me auxiliando naquele momento. Isso também configura trabalho infantil, mesmo dessa forma, mesmo que não seja, eu não tô deixando de colocar ele na escola, não tô obrigando ele a permanecer, mas ele quer ficar aí porque ele quer aprender aquela profissão. Será isso também configura trabalho infantil, doutora? Sim. Por quê? Porque a idade de 1 a 12 anos incompleta é considerado criança. Criança, ela ainda não sabe o que ela quer. Por exemplo, eu quando tinha 10 anos eu queria ser veterinária, entendeu? E depois eu quis ser médica. Hoje eu sou advogada. Então você ainda não tem a formação. O fascínio que você tem pelo seu pai, onde ele trabalha, quando seu pai chega em casa, ele pode te mostrar fotos, ele pode conversar com você sobre o que ele faz. Você não necessariamente precisa estar com ele. Você pode esperar o seu filho completar 14 anos, levá-lo um pouco, não sempre, não todos os dias, não colocar isso como uma obrigação, porque a obrigação que o seu filho tem é estudar. Ele tem que estudar, por quê? Porque as pessoas têm que entender que a educação é que vai fazer um futuro melhor. Tem que ser a prioridade. Exatamente. Quantas horas o conselheiro tutelar trabalha? 8 horas, tá? Em Búzios são 8 horas diárias e depois de 8 a 5 e depois pro sistema de plantão, acionamento de plantão. Se ligar, vai ter um conselheiro tutelar de plantão. Perfeito. Doutora, qual é a sua especialidade? Eu trabalho na área civil, tá? E no direito de família. Perfeito. Então, olha só, depois das eleições do Conselho Tutelar,
A senhora sendo eleita ou não, a senhora vai voltar aqui no Panorama. Não é? Se eu não ver, tem que vir aqui pelo menos uma vez. Vamos assine esse compromisso com a gente? Por favor. Pelo menos uma vez por mês a senhora vem aqui no programa. Olha, independente se for pra falar do Conselho Tutelar ou se for pra falar dos direitos civis, direitos de família, eu queria muito que a senhora participasse mais do programa. Olha, muito obrigada. Eu já participo de um programa em Búzios, tá? Na Cancela rádio. com eles. Não posso. Mas eu consigo dar atenção pra todo Um abraço. mundo. Quem é o radialista lá? Quem é o pessoal? Eu participo na Rádio Búzios Comunidade com a Kátia. Manda um beijo pra ela. Claro. Nós mandamos um beijo a Kátia, aqui. com a Marcela, com a Tatiara, com as meninas. Lá são Sim, meninas. perfeito. Mas vamos combinar assim, será um prazer estar aqui com o pessoal de Cabo Frio, né? Que fiz faculdade aqui. Fez? Que bom. Que o povo tão amado, tão querido. Então Volto tá bom. sim. Obrigado. Doutora Tamires Carvalho, ela é candidata ao Conselho Tutelar do município de Armação dos Búzios pelo número 24. A eleição é nesse domingo a partir das 8 horas da manhã, é isso? Exatamente. Participem, não é obrigatório. Então, pessoal, a gente precisa fazer as escolhas certas para poder não se arrepender no futuro. Tá aqui então uma opção para você que é de Armação dos Búzios, doutora Tamires Carvalho. Ela é candidata ao Conselho Tutelar no município de Armação dos Búzios. Vote certo para depois não se arrepender. E olha, eu costumo dizer sempre isso, né? É melhor você votar na incerteza de dar errado do que na certeza de dar errado, hein? Né? A incerteza de dar certo do que na certeza de dar errado. Então, vote com consciência. Temos aqui uma advogada que entende dos direitos da criança e do adolescente, que está se colocando à disposição do Conselho Tutelar do município de Armação dos Búzios, é candidata pelo número 24. Doutora, obrigado pela sua participação. De nada, eu que agradeço a oportunidade. E, gente, domingo, não esqueçam, de 8 às 17, por favor, compareçam e exerçam o direito de voto de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. A partir de agora, eu convido você a prestar atenção nos principais fatos policiais. E agora, no Panorama, as principais ocorrências policiais. Olha, no oferecimento de Desin7 Lagos, ligue 0800 024 5828, 0800 024 5828, Desin7 Lagos, dedetização. Boneco, uma mulher foi na Caixa Econômica Federal de Búzios, rapaz. Olha, eu digo pra você, né, rapaz? Olha só, olha a idade da criança. 41 aninhos. Já não é mais bobinha, né, rapaz? Chegou lá com a identidade xerocada, colorida. Chegou no caixa do banco, rapaz, o caixa do banco, ele já acorda tropeçando, batendo com um minguinho no canto da cama, pisa numa abelha, quando vai bater a porta do carro, prende a unha, quebra a unha, quando chega ali no caixa ali do banco, já tá querendo pular no pescoço de um, mas fala assim, bom dia, entendeu? Por dentro é um vulcão. Por dentro, meu amigo, é um vulcão. Aí me aparece uma dessa, né? Com a identidade xerocada, boneco. Como é que foi colorida, boneco? Feita na papelaria. Queria dar um golpe, não vim fazer um saque. Não faz isso comigo não, rapaz. Aí foi até lá, acabou então buscando aí, chamaram a viatura. A viatura da polícia chegou lá, perguntou o nome dela, né? Perguntou o nome dela aí, boneco. Como é que é seu nome, menino? Aí foi lá e acabou vendo lá e ela foi, disse lá o nome dela, não batia com a identidade. Aí foi todo mundo pra delegacia na viatura. Como é que eles foram? Vamos todo mundo junto. E na delegacia o delegado, quando viu a identidade no papel ofício, no papel ficou colorida. A foto da mulher, a mulher é morena, a cara dela tá laranja, boneco. É brincadeira. Acho que fez em casa, na impressora de casa, numa Epson LX300. Que vai... O delegado deu aquela risadinha, né? Aí foi lá, ô tia, não vou nem botar o Renan, não, vamos botar pra tia logo, né? É pra tia, ô tia, dá pra dar pelo menos aí uma preferenciazinha aí pra ela aí? Dá pra colocar uma cortina no banheiro pra elazinha aí? Não vai não! Ele não vai não! Dali nem ficou, boneco. Dali botaram de novo na viatura e levaram pra delegacia da Polícia Federal lá em Macaé. É crime federal, falsificação. Olha só o rolo que pegou por conta de 1.500 conto pra sacar na boca do caixa. 1.500 conto.
Não paga nem advogado. Paga advogado? Não paga advogado. Será? Não paga advogado, não. Vai pagar mais caro pra sair, boneco. Vai pagar mais caro pra sair. Ontem a polícia acabou recebendo uma denúncia e foi até a Rua Diamante. Lá na Rua Diamante era pra encontrar lá drogas que estavam enterradas. Pra encontrar diamante não, mas eram drogas que estavam enterradas. Chegou lá, diz que as drogas pertenciam a um tal de balão. O nome da criança é balão. Diz que a criança tem uma circunferênciazinha de... Como é que é? Uma circunferênciazinha de 1,30 m, assim, porque o apelido dele é balão. A polícia foi lá e não encontrou o balão, não. Ele subiu. Subiu! Não, mas ele subiu o morro, ele correu, subiu o morro. Rompeu o mato no peito. No local, a polícia acabou apreendendo 4.400 pinos de cocaína, 640 trouxinhas de maconha e 130 munição para calibre 9mm. O elemento acabou fugindo. A droga foi apreendida e apresentada na 126 DP. Agora são 17h59. Estou chegando ao final do panorama, mas na segunda parte do panorama aqui pela sua Cabo Frio, você vai ouvir o Dr. Marcelo Assênio falando sobre a operação do GAECO no município de Armação dos Búzios. Dr. Renato Mariano também conversa com a gente aqui no panorama e tem mais. Você vai ouvir a gravação com exclusividade de um servidor da Prefeitura Municipal de Búzios extorquindo um empresário. Você vai ouvir aqui no Panorama na segunda parte às 18h15. Acerte o seu relógio. Hora certa. 18 horas em ponto, tá chegando agora Padrezito com a mensagem nessa noite de quinta-feira. Eu tô indo embora aqui na Jovem TV, que vai transmitir a sessão na Câmara de Vereadores. Beijo para vocês da Jovem TV. Aqui na Cabo Frio eu volto às 18h15. Até mais. Aconteceu durante o dia. As principais matérias, os grandes fatos, as principais ocorrências policiais. Um programa onde o povo fala. Panorama com Eduander Silva.